agradecemos, Pai, nesta manhã, Senhor de hoje. Assim que, Senhor, nos encontramos, Senhor, neste lugar, Pai, Santa, poderoso Deus, pela vida, o choro que o Senhor foi dado, Pai. Uma oferta, grande oferta, Senhor, hoje. Te agradecemos por tudo, porque muito, Senhor, não acordamos, Senhor. Dormiram, Senhor, em cima da montanha, mas não acordamos e nós acordamos. Por isso, Senhor Jesus, não somos ingratos, Pai. Somos gratos contigo, Pai. E é dizendo obrigado, Pai, de tudo neste momento que viemos, Senhor, na sua presença, Pai. Entrego, Pai, tudo, Senhor, que vai se passar aqui. Senhor, a pregação, consagração, oferta, anúncios nas suas mãos. Coordena tudo, Pai. Senhor Jesus, deixa abandono este momento nas suas mãos. O inimigo, o diabo, Satanás, não gosta que os teus filhos se reúnem para a sua glória, que escuta a palavra. Todo tipo de manipulações do mundo das águas, do mundo das bruxarias, no nome de Jesus, quebra isso agora. Quebramos agora todo tipo de comunicação do mundo das trevas, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, o inimigo envia sempre esse elemento para distrair o culto, para distrair, para roubar. Mas, Senhor Jesus, com todo o poder que tu me deste, Pai Jesus, e agora estou a quebrar, estou a neutralizar, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, que o Espírito Santo seja, Senhor, enche esse lugar no fogo do Espírito Santo, Pai. E também abandona as tuas mãos. Unge-me, Pai, para transmitir a sua palavra, Pai. Unge-me, Pai, e também entrego o povo e todos aqui presentes nas tuas mãos. Senhor, todos ouvindo, Pai. Abra os ouvidos e abra os corações para ouvir e a pôr em prática a sua palavra, Pai. Que cada um de nós receba a sua parte, Pai. Que o Espírito Santo seja sempre nosso ensinador, nos guiar de tudo, de princípio até o fim. Jesus, abandono e abandono as suas mãos, abandono também interpretar as suas mãos. Seja conosco, Pai. De tudo, assim que digamos, obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém.
Oramos, Senhor. Que Deus seja louvado. Kolo akumisama. Sim, estamos sempre de pé. Zato jura kotelema. Vamos aproveitar e a ler nossa passagem bíblica. Tuko profite kotanga passage biblique na biso. Acontece no Êxodo capítulo 3, versículo 4 a 8. Na Exode chapitre 3 verset 4 a 8. O irmão Adão vai ler. Êxodo capítulo 3 versículo 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. E vendo o Senhor que seu viverá para lá e vê, brandou Deus e ele ao meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu-se o seu rosto ao chão, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, e uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Etes e do Amorreus e Ferizeu e de Avé e de Jebuseu. Palavra do Senhor. Sentamos. Tovandi. Vamos bater palmas ao Senhor. Tokobeta maboko pona kolo. Amém. Amen. Agradeço ao Senhor Matondi nzambe. por esse dia que nos foi dado. Pona mukolo yo epesa melibiso. Um grande dia. Mukolo munene. Muito que estivemos juntos, mas acabamos de falecer. Mingi tuzali na bango ilongo me basili kokufa. E muito também receberam notícia Mingi pe bazui sango de infelicidade. ya mawa. Eu e com vocês Ngai na elongo na bino se encontramos aqui. tozali awa. Também agradeço ao Senhor. Não é agradecer para rir, mas Atondi susukolo porque a Bíblia diz: agradece-me parce que Bible lobi tokumisai em todas as circunstâncias. na ba circonstance nyoso. Meu amigo que você conhece bem, Camarade na ngai bino boye bagi malamu, Papa Delphin, Papa Delphin faleceu. akufaki. Não doeceu, Abela kite só dia e meio kaka mukolo moko na ndambo faleceu. akufaki. Numa pneumonia brutal. Zali pneumonia mo brutal. E acabou de falecer. Pe asila ikokufa. E enterramos quinta-feira. Tokundaki e jeudi. Uma coisa, uma lição que está a me dar muito, muito. Ezali leso moko ezopesa melangai mingi. Meu amado, a vaidade não é nada. Bile mesolo ezali lokote. Amém? Amen. Amém. Amen. A vaidade não é nada. Fiere ezali elokote. Estamos a aproximar para a vinda do Senhor. Tozoko pusana pona boye ya kolo. Devemos se preparar. Lifoto bongamaka. Ouve a palavra. Yoka liloba. Quando se encontra aqui, Tango zali awa. estou sempre a chamar a atenção de todos nós. Toujours nazo benda attention ya biso nyonso. Quando já entrasse aqui, Tango deja okoti awa. se concentra, Se concentrer. abandona tudo, Tika nyonso. fica leve, Zala pepele. deixa Deus te falar Tika nzambe alobela yo. e pede o espírito de obediência
Entade kinti. Pesenga esprit obéissance kota kati na yo. Aquele que morreram, você não mais eles. Bato bakufi yo leki bango te. Papa Delphin Papa Delphin deixou 2 farmácias. atiki 2 farmácias. de pharmacie E casas. pe bandako. Também dinheiro no banco. Mbongo pe na banki. Lembra que oferecia pessoas, ajudava muitas pessoas. Ataki bana iko sunga bato ebele. Ele sempre ajudava pessoas. Toujours bana ko sunga bato. Mas morreu. Mais akufi Deixou. atiki. Tu que sempre luta para o que é material. Yo toujours obundaka pona loko ezali matériel. Vir na igreja hoje, na igreja amanhã não vai vir. Oyaka na église jour moko ye jour muso oyate. Se quer. Oyaka soki olingi. Amado. Bien aimé. Hoje a morte não está a brincar. Lelo liwa ezosakana te. Amém. Amen. Nosso papá Franco está lá. Hapana biso Frank azali wana. Agradecer o Senhor, hoje está no culto. Atondi nzambe lelo azali na kilte. Estava muito doente. Azalaki maladi mingi. Uma doença brutal. Maladi moko brutal. Ligou muito cedo de manhã. Papá, não estou bem. Abengi na tongo papa nazali malamu te. Estou aqui numa clínica. Nazali na clinique moko wa. Eu ouvi, não estava conseguindo respirar mesmo. Namoni azuko kapena ko pema malamu te. E caiu a caminho. Akoyaki na nzela. As pessoas lhe pegaram, Bato basimbaki. meteram um transporte até em casa. Balongele kuna imina Não ndako. conseguiram e foram até aqui numa clínica. Bakokaki te mbemaki na clinique. Quando ele me ligou, Tango abenga ingai. falei, não, vou deixar esses caminhos Nabina kotika banzela onyosa bibembe. dos óbitos que Ya eu bibembe onazali na yango. tenho que pular rápido. Nakende mbangu kuna. Até lá na Mabor, onde estava. Kino na mabore sika zalaki. Mas não brinca. Não brinca. Kosakana te. Esses dias, deixa a vaidosa. Mikolo yo tikana no lolendo. Esses anos, deixa a vaidosa. Tikana no lolendo. Encosta ao Senhor. Pusa na epai na kolo. Amém? Amen. Estou falando isso com toda dor. Nazolo ba una douleur nyoso. Há uma coisa que Deus mostrou a uma deles, mas no fim da pregação, que eu vou lhe passar à frente aqui para eles, você próprio escutar. Eloko moko nzamba lakisi moko na biso na suka matia na kobenga ala koloba boyo kabino Você nyoso. que está a brincar com a tua vida. Pona yo mutu zosakana na vina yo. Ouve. Oyoka kate. Amém. Amen. Yeah. Se ouvimos a palavra e no contexto, essa leitura que nós acabamos de ler, de escutar aqui. Toyoki laiti na contexto to siliko tanga awa. O segundo tema que nós vamos partilhar. Selon temi oto ko partager lelo. Quando o tempo de chamada. Ta ya kobengama. O tempo de chamada. Ta ya kobengama. Na verdade, cada tem seu tempo. Na solo mutu na mutu sana tana Se ye. vou perguntar aqui a pessoas. Soki na tudi aya pa ya bato. Qual é o dia, qual é o ano, talvez semana que Deus te chamou. Mukolo nini o jour nini o er nini tamu sunzamba benga yo. Ouviu a voz do Senhor Oyoka ki mungongo na kolo. e cada vai responder da sua maneira. Mutu na mutu akoloba selon ya ndenge na ye. Ele sabe. Na oye ayebi. E havia tempo, Salaki dia, na tamo ko mukolo moko. Moisés Moïse. apresentava as ovelhas. Abana batela bapate. O seu sogro, Ya bukilo na ye. Jetro. Jetro. E pensou em subir Akanisi ko mata. no Morebe. Na Moreb. Onde que ele subiu Esika abana ko mata. e apresentou as ovelhas. Abana ko pasante E ele bapate. ouviu uma voz. Ayoki mungongo moko. E ia sair numa árvore. Ebi na nzete. Oh! Moisés, ali chamando o seu nome. Ebengi na komo na ye. Moisés. Moïse. Moisés. Moïse. Ele assustou. Akamba. Essa voz que está saindo fogo. Moni moto na O nzete. fogo acendeu dentro da árvore. Moto zo pela likolo nzete. Mas o fogo não estava queimando as folhas. Me moto wana zo zikisa makasa te. Fogo, mesmo fogo. Moto ya makasa. Mas ela te mirou. Me yaba niko kama E sipa. tinha medo. Abana ipe ko E banga. quando essa voz ia sair, ele chama Moisés. Parce que mungongo wana ebenga ye E a Bíblia Moïse. diz assim: Bibelo bibo. que Moisés Que Moïse tinha medo. abanga E ki ele compreendeu. ye a Era comprendre. Deus. Ezali E nzambe. ele queria encostar. Alingaki E apusana. avançando, era um jeito.
avancer liboso na E nzambe vou disse, mugongo elobi não avança mais. kopusa na Porque suka o lugar está parce que esika é ozali lugar santo. eza esika bosantu Mas escuta bem. mais yoka malamu Quando Moisés subiu lá, ntango moïse amataki não era a terra santa. ezalaki nano mabele ya Era bosantu lugar te santa. ezalaki esika Mas bosantu te quando essa voz mais ntango a mongongo sair, ebimi Moisés queria avançar. moïse alingi A avance voz virou bale mongongo e ebaluki chamar esse lugar. ebengi sikoyo esika É um wana lugar santo. eza esika ya Não bosantu avança mais. kopusa na lisusu Tira a sua sandália. longola sandale na yo Tira a sandália que tu longola tens. sandale nano makolo Que é o lugar parce que esika onde está oyo ozali é lugar santo. eza esika bosantu Por que é lugar santo? mpona nini esika Porque esse bosantu lugar, mpona nini Deus esika chamou isso. mpona nini esika wana Lugar santo. nzambe abenga esika Porque bosantu Deus desceu. parce que nzambe E akita onde Deus, epe esika onde nzambe Deus está, esika nzambe sempre azali aquele lugar toujours esika fica wana santificado. ekomaka Deus epie santifica nzambe em todo lugar. asantifiaka esika nyonso o teu azali corpo nzoto na yo é santificado. ezali Este sanctifie lugar onde estamos esika é tozali santificado. ezali Mas sanctifie deixa-me te dizer, yango tikanga na a igreja, eglise onde que viemos, esika o toyaka objetivo é objective encontrar Deus. ya kokutana na O nzambe objetivo, objective nosso pensar, ya kokanisa na Deus biso está aqui. nzambe azali nosso pensar, makanisi na biso Deus está aqui. ezaliki nzambe azali Como ele está awa aqui, ndenge azali onde awa ele está, esika ye é, azali sempre fica santificado. toujours ezalaka esika É por bosantu isso você yango bino vem aqui, oye moto oye eu vou awa sempre aqui, yo oye com a awa bruxaria, oye na a kindoki tua bruxaria, na kindoki na a tua yo zombaria, baevre na a yo divisão, se separar, bato bakabona orgulho, na lolendo na lolendo tudo que você trouxe aqui, nyonso oye nango awa saiba que yeba te esse é lugar esika onde oyo que você pisa, esika onyataka torna-se santa. ekomaka esika bosantu Você não vai fugir, yo kokima te não vai fugir. okokima te Moisés queria fugir, moïse anga akima ficou medo abangi e baixou sua cabeça, akitisi mutu na ye ajoelhou afuka e meteu a cabeça no chão. atema mutu na ye na mabele Porque não pode olhar Deus. parce que akoki kotala nzambe te Mas eu admiro sempre. nga nakamaka ntango nyonso Você é bruxo. yo ndoki Tem domingo, todo domingo. chaque dimanche Vem com a bruxaria oye na kindoki na e a yo mexer o culto, bokoningisa a mexer os outros, oningisa a baninga mexer o programa, oningisa a programa mexer os... Eu sei. Você não está brincando com Deus. yo ozosakana na nzambe Você brinca com Deus. osakana na nzambe Todos os bruxos bandoki que nyonso nasceram antes de ti oyo babotama avant yo já morreram. deja bakufa Você acabou de falecer. bakufa deja Todos os cultistas baokultiste nyonso já acabou de falecer. bakufa Todo caluniador, badivinatere nyonso caluniador, bato batiolaka bato bakufa ninguém tem vida. me yo oza na vie Deus chamou nzambe abengi este homem, moto oyo Moisés, moïse ele sabia. parce que ayebaki Mas o povo chorava me sempre. pepe bandaki kolela ntango Todas as chamadas na todas as chamadas baapele nyonso têm um objetivo. eza na objective Todas as chamadas baapele de uma nyonso pessoa ya motu moko que serve Deus bazosalela e vai servir Deus. kosalela Há nzambe um objetivo. eza na objective Deus tem um objetivo. nzambe eza na Ele te objective chamou. oyo abengela yo Lembra que você não serve Deus, atake yo osalela nzambe mas te sendo cristão, mais etake chrétien sendo discípulos, etake ele disciple tem um objetivo. ye aza na Que ele objective te chamou, oyo abengela yo que Deus espera em ti. oyo azozela epai na yo Hoje a igreja parou. lelo église etelemi Nós biso não somos, não estamos a vir a Deus tozoya epai na nzambe totalmente. tozoya totalement te Você está aqui. ozali awa Hoje tem 5 filhos, oza na 5 bana 4 filhas, 4 bana mas deixa-se em casa. me otiki bango na Se ndako hoje agora soki sikoyo vamos na tua casa, toke na ndako na vamos ver a yo tua casa aberta, porta aberta. tokuta ndako na yo kofongwama Qual tipo de cristãos? kati ya chrétien Qual tipo de cristão? quelle sorte ya chrétien Você está aqui, yo ozali awa a tua casa está aberta. me ndako no ezala kofongwama O que Jesus disse? nini josue alobi Eu ngai e a minha casa mpe ndako na ngai servimos Deus. tokosalela nzambe Moisés sabia moïse ayebaki te que tudo que aconteceu na sua vida, nyonso bandaki kosalama na vi na Deus ye estava no controle. nzambe azali na contrôle O povo chorava peuple bandaki kolela há 4 séculos. 4 siècles O povo chorava peuple kolela
Senhor, liberta-nos, Pai. Kolo libere O biso. sofrimento é demais. Souffrance eleki mingi. O sofrimento é demais. Souffrance eleki. E sobretudo, Et surtout, esse sofrimento souffrance é oyo da servitude. ezalaki ya bowumbu. Há diferença entre servitude Eza na différence entre sofrimento. bowumbu pe souffrance. Sim, mas servitude, quando se diz servitude, Mas tu fala mesmo servitude. Você vê, uma coisa que nós chamamos corvée. E quer dizer que é algo submisso. Alguém que trabalha, Mutu asalaka. Mas não lhe pega, mas não Me lhe paga. bafutaka ete. trabalha duramente, Asalaka makasi. não lhe paga. Me bafutaka ete. Chama-se servitude. Babenga on servitude. Eles trabalhavam Babanai ko com sala. tortura. Na tirtir. Com tortura. Babanai ko tirtire bango. A trabalhar com tortura. Azo travailler mais na tirtir. Ele chorava a Deus. Babanai ko lele pai na ensemble. Mas por que, Senhor? Me pona nini kolo. Não disseste por quê? Otiki biso pona Deus nini. estava na preparação. Zama ya ina A preparação. ouvir. Azo yo. Deus estava na preparação. Zama ya ina A preparação. sua família Família yo. estão sempre a chorar. Baza toujours A tua kolela. família Família choram. Malela. O sofrimento é demais. Mas souffrance A ele morte é kebele. demais. Liwa A le doença é kibili. demais. Malade le Pobreza é demais. Pauvreté le Toda a família chora. Ayo bino Senhor, bazolela. liberta-nos, Pai. Kolo libere Quando biso. que tu vai nos libertar? Tango yo libere Muitos biso. abortos. Kaela ba Muitos avortement. abortos da família. Ba avortement na Muitas família. trilhas da família. Kala ba négligence na Deus família. sempre escuta. Zambe toujours azo yo. Senhor, até quando Kolo kino essa nini. promessa vai Ba acabar? prestation onyo Até quando, sokosila. Senhor? Kino tandini kolo. A pessoa que jejua, Zena batu bazo a sua gêner. família, Na família por yo. causa desse sofrimento, Pona souffrance mas oyo. Deus está sempre a olhar. Mais ezo sila Sempre te. Ele escuta. Yesu toujours azo Ele yoka. tem tempo. Azana tanga Ele ye. está a preparar Azo ko dentro prepare. da família. Na kata Quem que família. vos levantar? Nana ko E vai começar a gritar. Pona abana E vai kotanga. aproximar de mim. Oya koloba epai na Vem nga. procurar a minha face Koluka elongi para na me ngai. escutar para mim. Fonga na yoka na A libertar dessa na família. libere famille. Sempre Deus levanta uma pessoa. Toujours nzambe atombolaka moto moko. É por isso quando Deus levanta um servo de Deus na sua Yango ntango família, nzambe atomboli bosala nzambe mona famille na bino. deve agradecer ao Senhor. Lifo otonda nzambe. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Quando Deus levanta uma pessoa, Ntango nzambe atombolaka moto moko. é uma graça. Ezali grâce. É uma voz. Quando ele grita, Nzambe ngongo moko ntango quando ele ekangaka. ajoelha, Ntango afukamaka. Deus escuta aquela voz. Nzambe ayokaka mongongo wana. As palavras que ele sempre se sujeita a Deus, Maloba Deus, oyo ye adresaka epai na Deus nzambe. também responde a quem que ele cita os nomes. Nzambe arepondaka bato bakombo nyonso oyo azotanga. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Moisés Moïse se humilhou-se. amikitisi. Moisés, Moïse escutei na os yoki gritos do meu povo. pepe na ngai ndenge bazoganga. O meu povo está sempre aqui está chorando. Pepe bazoganga bazolela. Agora eu escutei. Sikoyo na E yoki eu escolhi você. mpe naponi yo Vou te enviar nakotinda e a yo voltar. ozonga. Bem adulto. Bien aimé, O nascimento desse homem. obotama ya motu O oyo milagre. ezalaki O miracle. milagre. Ezalaki miracle. O faraó deu a lei. Farao apesaki Que lwa todos masculinos, todo primogênito babebe nyonso ya liboso dos hebreus deve ser matado. ya bahebreu Os mibale abortos. fo bakufa. Deus inspirou Nzambe ainspire a família de Moisés, a mãe e a sua irmã, famille ya Moïse mama mpe ndeko na ye para esconder bakende kobomba numa creche Moisés. na kasha moko Moïse. Pensaram não, Bakanisi te se vamos esconder, talvez fosse mulher, tokoki soki bombe akoki kokufa é ntango melhor mosusu. ir de esconder Mais eza malamu e tokende meter kotya ye onde que a princesa costuma a tomar banho. esika po essence asokolaka. Tudo isso é no plano de Deus. Nyonso na plan ya Nzambe. O que você está a ver hoje Oyo ozomona lelo é plano de Deus. ezali plan ya Por Nzambe. isso, quando há sofrimento, não ofende Deus. Yango ntango souffrance ezali Deus kofinga sabe Nzambe onde te. que está te levando. Nzambe ayebi esika nini azomema O que yo. você está passando hoje na tua vida. Ozomema lelo na vi na yo. Sempre agradeça o Senhor. Toujours tonda Fala, Nzambe. Senhor, sim. Loba kolo Eu oui. não sou a primeira pessoa. Naza première personne Haverá te. dia Mais eza na mokolo vou moko. sair desse sofrimento. Nakolongwa na souffrance oyo. Conforme tu fez a Moisés. Lokola osala epai ya Moïse. Aí na Bíblia, Kuna na há Bible. muita gente
gente zana bato que ebele encontra dificuldades, obakutana ba que encontra problemas, obakuta ba problème mas Senhor o libertou. kolo oliberaki Curaste eles, obateli abençoaste eles, opambolaki mas eu também me ngai pe pertenço a ti, Senhor. nazo perdire pai na Não me yo deixa, Senhor. kotika ngai te kolo Deus sabia ayebaki para quem é que Não. pode libertar o povo de Israel, Na- o nani- povo de Hebreus, nani akoki kolibere pepe hebre tem que ser criada na casa. lifo azala moto oyo akoli na ndako Havia muito poder lá, parce que nguya kuna ezalaki ebele de feitiçaria, ya kindoki lá, kuna magia, magie casa do faraó. na Quem ndako que ya pode Faraon. entrar naquela nani casa? akoki kokota na ndako wana Deve ser alguém que vai crescer fo azala motu moko akokola como filho, take ia mwana estudando, ia kotanga compreender, kocomprendre ia a bem saber conhecer faraó. ayeba Faraon malamu E estava lá, babwaki ye kuna a princesa chegou, presence na ye apanhou, azwi ye levou lá em casa. amemi na ndako Falou ao seu pai: ayisi papa na ye Papá, papa esse menino, esse bebê, bebe oyo esse menino mwana oyo pertence aos hebreus. aza ya bahebre Mas papai não toca essa papa criança. kosimba mwana oyo te Eu que vou lhe criar. nga mona obokola ye Aí a lei caiu. kuna lwa A ekwei lei, para Moisés a lei caiu. mpona moïse lwa ekwei Moisés cresceu lá na casa do moïse faraó do rei. akoli na ndako ya roi Cresceu, estudou lá. akoli atangi kuna Dia mokolo moko matou um egipciano abomi egypte moko abomi egypte que moko estava a brincar com os hebreus. oyo bandaki kosakana na Porque bahebre ele tinha sangue dos hebreus. parce que ezalaki na makila ya bahebre A defesa começou. défense bandi Fugiu. akimi O plano de Deus. plan ya nzambe A deixar para deixar aquela casa. atika ndako Se wana não era assim, Moisés não podia deixar aquela casa. soki bongo te moïse anga atika ndako Deus wana preparou uma circunstância. nzambe aprepare E circonstance daí ele fugiu. na kuna nde moïse A akimi pessoa outra vez lhe falou: Você quer me matar? Como você me mataste aquele homem? bato balobi yo lingo bomanga ndenge bomaki mutu wana Assim que Moisés lembrou-se. wende moïse ase rappele Afinal, o que eu fiz de mal, de nzoka oyo matar. mabe nasalaki Afinal, a informação já está se expandir. nzoka information nde ebandi kopanzana Assim que quando vai chegar no ouvido do faraó, ntango ekóma na litoi ya farao vai me matar. akoboma ngai É melhor fugir. yango malamu nakima Fugiu até na mídia. akimi ntina midi Daí começou a apresentar as ovelhas. kuna nde abandi kobokola bapate Aleluia. amen Amém. amen Amém. Tem que agora e aprender mais. il faut ayekola lisusu Porque ele vai apresentar um grande povo. parce que akobatela peuple moko ya monene Deus lhe mandou lá, nzambe atindaki ye kuna noutra escola, ekoli mosusu e para lhe quebrar. mpona abrise ye Porque ele cresceu como príncipe. parce que akola ye comme prince E ele tirar aquele orgulho alongola ye lolendo wana para aprender mais. po ayekola lisusu A paciência. patience Ele foi aprender a paciência. akerewi na koyekola patience Para pacientar as ovelhas. po ayeba kopase A primeira coisa. première chose É paciência. ezali patience Há uma pessoa chamada Deus. na mutu moko ebengama mpa na nzambe Porque conduzir parce que kotambusa muita gente bato ebele não é fácil. eza facile te Amém? amen Amém. amen E eu nem o boco maior. você como foste criado Já orguei. és orgulhoso Très méchant. em muitos Banga, zangoras não mamãe no banga. você nem teme o teu pai Deus atual agora. como estás ali Banga, tá? não temes o pai não temes a mãe Banga, batata, não cacete. temes os pais do bairro Meu eu. mas vens aqui Eu que estava pastor. vai se encontrar com o pastor Por a tambo saiu. para eu te dirigir Como tu é munene. porque eu tenho coração grande Alô, filho, aí. agora me ofendes Tu não é pastor. ofendeu o pastor Que bah. cuidado Primeira coisa primeira chose que Deus coloca o nzambe achaka quando a pessoa, quando Deus chama ntango nzambe o abengi seu servo, mosali na é ye a paciência. eza patience Depois Deus bateu Miriam. yango nzambe abetaki miriam Na ele baka na yo. Nzamba lo baka na yo. deus só fala em ti
Deus disse você. Tá brincar? Isso sacana. Sabe a paciência que Moisés tem? Obi paciência Moisés ana yango. Para minhas ovelhas. Pona bapate na ngai. Você tem esse coração? Sabe o coração que Moisés tem? Você tem coração? Bateu. Por isso quando são 10 que me falam mal, 2 vão ser batidos e os outros não. Aqueles que são batidos, eles recebem a correção. Os 8 são incrédulos. Fala o que vai acontecer. Vou te falar o que vai acontecer. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Há 2 pessoas, vou te dizer. Não vou citar nome porque é azar. Me faltaram ao respeito. Vou te dizer. Num dia dormi de noite. Deus me falou. Esse aqui está amaldiçoada. Oio, esse aqui está amaldiçoada. Oio, pé, azamodi. Já não estão aqui. Mas até hoje, as suas vidas estão mal. Deus é quem me falou. Até hoje. Se eu te citar o nome deles, vai se lembrar. Vai saber. Não vou citar o nome. Eu disse na mamãe. Teve aquelas pessoas estão a sofrer porque me tocaram, brincaram comigo. Deus me disse que vai amaldiçoá-los. Queba. Cuidado com o seu Deus que Deus colocou as mãos. Aleluia. Amém. Cuidado ungido. Biologicamente tem 2 pés, 2 mãos e um rosto como você, mas é diferente. Deus colocou só unção comigo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O sofrimento que eu vejo, tu não vês. As calúnias que eu recebo, tu não recebes. As ofensas que o pastor recebe, você não recebe. Como aponta um dedo ao pastor, não é como aponta um dedo. Outro manda indiretas na internet. Não fiz nada. Brinca comigo como queres. Sou uma outra pessoa. Manda indiretas na internet. Vai saber onde é Deus que eu sirvo. Quando está demandando, seus demônios estão acompanhando. Agora Deus que vê até os demônios, o que ele fará? É convosco. Aleluia. Amém. Aleluia. Moisés. Mas tem me chamar. Você quem? Mas eu sou bem angai zanani. Deus disse para ele. Moisés, eu sou. Meu nome é sou. Como não é Nazar? Meu nome é sou. Como não é Nazar? Mas eu sou quem? Mas Nazar nani? Eu sou o Deus de Abraão. Nazar Nzambe de Abraão. Deus de Isaac. Nzambe de Isaac. Jacó. Nzambe de Jacó. Vai lá falar a eles. Aplaude para o Senhor. Não é para mim. Bate para o Senhor. Eu sou Deus de Abraão. Nazali Nzambe de Abraão. Deus de Isaac. Nzambe de Isaac. Deus de Jacó. Nzambe de Jacob. Não é isso. Eu já vos falo. Mesmo os diáconos, não brinca com os diáconos. Mesmo os diáconos. Agora você vai estar consacrado. Como eles estão consagrados. Cuidado. É pessoa como você, não é? Cuidado. Já foram consagradas. Vamos fazer consacrar. Cuidado. Não toques. Deus disse no Romano, não toca meus ungidos. E não julga eles. Você quem é? Você quem é? Por isso o mundo está sendo destruído. Vai lá de falar. Eu sou quem me mandou. O nome é esse. Como não é? Isso aqui, Alfa e Omega. Quer dizer, Alfa e Quem que não tem começo? Quem que não tem fim? Ele vai saber. Vai citar esses nomes, 3 nomes. Seus avós. Ele vai saber o que é aquele Deus.
Vai. Kende. Que já escutei a voz, Já. o grito do meu povo. Oyoki dia golela peuple na ngai. Agora é o tempo que eu responder. Skotana nga ko répondre. Você que vai até na casa de Faraó, Yo muto keti na ndako ya Farao. eu te ungiu para ir lá. Na wendre yo kende kuna. Olha, quando Deus chama uma pessoa, Tangu Nzamba benga nga mutu moko. ele também enche tudo. Atondisaka ye na nyonso. Todo material, todo que seja material, seja qualquer coisa espiritual, ele também enche. Eza la matériel spirituel yemo atondisaka ngo. Moïse diz, olha, esse povo são incrédulos. Tu peuple baza incrédule. Como que vão me acreditar Neni bako ndima. que você me mandaste? Yo muto tindi ngai. Deus disse, Nzamba lobi. fala, faz só. Yo kende. Moïse diz, eu não te prova. Vous allez dire peuple ça. O que eu vou mostrar? Nini na kolakisa. Qual é a prova que eu vou mostrar aí? Na kolakisa nini na peuple oyo. Deus disse, Nzamba lobi. nas tuas mãos. Na loboko na O que yo. está nas tuas mãos? Nini zana maboko na yo. Ele disse, vara. Abi nzete. Deita isso. Bwaka yango. Deitou. Abwaki Virou-se serpente. ekomi serpent. Moisés fugiu. Moïse akimi. Não namora nyoka até. Nunca viu serpente? O nyoka era sumo. Sabe a serpente? Nyoka. A serpente. Era sumo, não tá ligado nyoka até. Ninguém gosta da serpente porque ele Porque porque mata de uma vez. todo mundo fuja também o veneno do serpente. Porque não se aqui uma veneno. A pessoa sabe que o veneno do serpente quando te entra a Mas morte. quando ele só que exuio ntakufa. Fugiu. Aqui. Deus não foge. Me deva zama lego kimate. Fuja, não fuja. Ko kimate. Queria pegar na cabeça. Na cabeça não. Na mutute, angasima na mutute na mutute. Pega na cauda. Simba na suka. Pegou a cauda do serpente. Kama simbi suka E serpent. também te virou-se varão. Ezangi nzete. Moisés pegou a vara. Muita simbi nzete. E assim, você, se vão duvidar, Soki bako dute. fazer esse milagre. Sala miracle oyo. Se vão duvidar, Soki faz esse bako milagre. dute sala miracle. Mas se eles vão duvidar, talvez não vão acreditar, porque são incrédulos. Batamu suba ko ndima tembo bazaba incrédule. Deus disse, Zamba lobi. estende a tua mão. Tanda loboko na yo. Estendeu, Atandi. toma lepra. Azui lepre. Tudo ficou lepra. Nyonso ekomi na lepre. Mas Deus disse, olha, entra embaixo do ombro, Zamba lobi kota na se mapeka na yo. tira. Bimisa. Mão virou-se normal. Loboko ezongi normal. Deus disse, Zamba lobi. são milagres Zaba miracle. que você vai mostrar. Oyo kolakisa. E Deus, ele próprio aumentou mais. Yemo papa kisi lisusu. A terceira. Ya misato. Se esses dois Se nyonso não mibale. vão acreditar, Bako ndimela yango te. olha, vai tirar, vai no rio, Kende na tira a pouco água zwa e mainda. vai deitar na terra Bwaka na mabele. todas as águas. Maji nyonso ya Vai Egypte. torar sangue. Ekoma makila. A terceira que vão aceitar. Misato nde bako ndima. Se não vai ter dois, Soki bako ndima na mibale a te. terceira que vão aceitar. Ya misato bako ndima. E agora vai. Siko kende. Até no faraó. Kende pa farao. Olha, mas ele aumentou mais. Mwende bakisi lisusu. Senhor, eu não sei me falar. Abikolo ngana yebi koloba te. Eu sou uma pessoa cago. Naza mutu moko boye yali kukuma. Sabe me falar. Nayebi koloba balamu te. Não consegue falar, Nako Senhor. koloba te kolo. Oh, Moisés. Abi o Eu Moïse. que te criei. Ngai munakela yo. Eu queria mudo. Ngana kela Eu queria baba. absurdo. Nakela mutu Mas yoka o te. que vai me explicar? Yo ne mutu ko explique nga. Quer me julgar? Yo ningo shije nga. Eu vi que vocês, ele está completo. Ngana moni ki yo zali Você está complet. pronto para ir. Yo za prêt pour na Eu kokende. vi que dentro de ti. Yo o za kati na yo. Uma coisa que coloquei contigo. Eza noko mona te kati E na vai yo. defender o meu Yo povo. ko défendre peuple Não na há ngai. mais ninguém. Naso na mutu mususu Eu te. vou mandar. Ona ko tinda. Aleluia. Eu disse, olha, chama teu irmão. Nzema lobi benga ndeko. Teu irmão mais velho, veja. Benga yana yo. E agora eu vou te fazer uma coisa Bona osala loko moko. para acabar tudo. Bona esisa yo. Vou te fazer Deus. Na kosala yo E nzambe. teu irmão como profeta. Pe mo ndeko na como E prophète. agora vai. Siko kende. Deus agora Nzambe siko. colocou o poder Achenguya. dentro de Moisés. Na kati ya Moïse. Ele coloca. Ye achaka. Quando ele chama, Tangu abenga. que ele chama. Abengi Quando yo. Deus chama, Tangu abengi yo. coloca tudo. Achaka Ele nyoso. coloca tudo. Achaka nyoso. O poder. Mimi nguya.
Yango Compresser. bakoki kozala Grande macho. un grand Oh, magicien, satanistes. un sataniste, Oh, Bruce. un ndoki, Qui manda Luana. oyo etindaka lwana. Ça va entrer dans les Soki okoti na eglize va contre pasteur. okuti paster Terra, au pouvoir. nguya na yo eza na se ya makolo ya paster, eza na se ya makolo ya paster, parce que yo oza likolo ya paster te. Nzambe apesaka nyonso, asalaka nyonso mpe atindaka nyonso. Yako obenga mutu te, abengi mutu azala na se ya bandoki. Ye ayebi ki na eglize bato ebele bakotaka kuna bamagicien, bato bakolabora na basirene, même converse sur Satanas. Centralizaki. Traz debaixo dos pés. Não vai fazer nada. Mesmo que fale com Satanás, fala com Lúcifer. Se vires aqui, sai debaixo dos pés. Cuidado. Vai mais tentar para os pastores que pegaram a macumba. Ele vai lhes pegar facilmente. Eu não estou naquelas coisas dele. Eu vos falo. Cuidado. Ah, não, tem 24 demônios, 50 demônios na sua família. Vem aqui para poder ameaçar a igreja. Essa vez vão morrer dois. Vão morrer dois. Deus disse: pediste dois, mas vou matar três. Deus disse: você pediu dois, mas eu vou matar três. Eu te digo, naquele vai me ligar no telefone. Liga de manhã, vou vir amanhã. Me liga de manhã que não morreu, vou vir no dia seguinte. Aleluia. Amém. Aleluia. Sabe Sabe? aqui na igreja Ah, na igreja. tem um certo dia, essa pessoa muito. Ba nem deixa ele quebrar. Há um bruxo que congregava conosco aqui. Zana ainda ndogi mwa ba nsambela. Essa igreja. Ba na uningi se igreja. Eu não sabia. Da solo ngana iba kite. Que essa babeti, eu sei, esse aqui é bruxo. Na iba iki ya sandogi. Mas ele, afinal, mexeu a igreja. Njoka baneko ningi sa igreja. Deus lhe bateu. Jamba beti. Numa doença. Na maladi moko. E me chamaram. Babengi ngai. A sua mulher que me chamou. Mwasi ne mutabenga ngai. O pastor veio. Pastor yaka. Papai que não está dormindo. Papa awazolala te. Está muito mal, muito mal. Azape na maladi mingi. Com o coração que nós temos, pastor, coração de piedade. Na mutema ya pastor uzana ngo mutema mawa. Eu fui lá. Na ke kuna. Fui lá. Na ke. Cheguei. Na komi. Primeiro com o cantinho, eu vou chutar, papai. Não consegui. E peguei, comecei dor em todo o corpo. Na simia eu que dulen zoto mobimba. Peguei nas mãos. Na simia na maboko. Também tem um menino já não. Com o coração grande que nós Eu temos. também tenho que saber. Eu nem sabia que Deus é que lhe bateu. Na bom dele. Orei. Ele vai ter um alamu que bem. Dia seguinte acordou bem. Só me bichinho aí. Deus me disse: O que nem por aí. foste lá por quê? O bebê que pinchou na peça aqui. Você estragou a punição que eu lhe dei. O que ele bateu. Ngamo na beta aqui. Não podia ir lá. Viu que kuna? Ele disse, é o que ele bateu. Punição ngamo na beta Nem aqui. o samba para ele, o longo ele com o. Você foi orar para ele tirar hasta aquilo. Na reguete. Eu lamentei. Na reguete, falar com o. Lamentei, falei tem que morrer. Na reguete, mamãe. Lamentei muito. Aleluia. Amém. Amém. Não só na yoki yo kufi. Por isso se eu ouvi que você morreu. O kufa, ora não vai que parado, tem algo para. Porque aqui não tem nada de perdão. O kufa. Que morras. Um mais veio combater aqui. Na Lobango de Jao. Chegava muito cedo. Não é tongo. Avant que ele tenha banda já como aqui. Com seus filhos de lado. Na banana aí, pai. Afinal ele vinha para bloquear o culto. Joga manego ia para bloquear kilt.
Papa, Papa, bibi anasema doi. vanovanda bwenase. Tatuye. Esse pai vem muito sério por quê? Namuna kabongo. Eu via sempre assim, irmão. Kusta butume. Muna tumba de igreja bem combatida. De noite a igreja sempre combatida. Sabe não tem conduzir programa. Estamos a programa. Foi lelo. Eu disse hoje. Aquele bruxo que mexe a igreja. Do que o ano ninguém está igreja. Todos não, gente. Isso nhoso. Vamos na sua casa. Tô que não dago na aí. Você ninguém conhece a sua casa, mas Eu não vou dago na aí. Jesus vai nos levar. Melelo Yesu até na sua casa. Que não dago na aí. Vamos lhe bater mesmo na sua cama. Beta aí na onde ele durma, vamos lhe bater. Beta aí. Dirigir programa, dirigir programa, vamos fazer oração. Tossar a prière. Fomos. Toquei. Então, através do sangue de Jesus, vamos lá na sua casa. Considera que como já chegaste. Considera que já comi na ndago na ele. Batemos fortemente. Tô bete uma casa. Domingo não veio na igreja. Dimanche aqui na igreja. Segunda-feira. Lundi. Quando eu entrei, abri a porta. Estava na fome, porta na coti. Encontrei. Na coti. Pastor. Ó pastor. Na lalite. Não dormi. Muita gente veio me bateram muito. Me bateram muita gente. Não sabia o número, mas saíram muita gente. Começaram a me pisar, me bateram mesmo. Na casa do tema na lobby. Apanhaste mesmo. É um pai mesmo, um adulto. Ele vendeu combustível lá embaixo. Aí lá do Caião. Brasil sabe. Bongo, hein? Por isso você está vendo sempre assim. Eu orei, Deus faz aquela dimensão do pastor. Veja para mim orar para ti. Para dor sair. Disse sim, para dor sair. Disse converta o coração. Arrepende já. Não é bom lá no tema. Bom lá no tema não. Orei para ele. Quando foi? Para sempre. Já não voltou mais. Se eu voltar, vou morrer. Não vou cufa. Foi para sempre. Aleluia. Amém. Não, são muitos aqui no bairro também, não vou falar não. São 3, vocês vão saber. Entrou aqui na igreja. Papai, eu não estou bem, não estou nada bem. Orei, mas não consigo ter solução. Ele próprio disse. Eu vi que o nível dessa doença só tem que ser o nível do pastor Malungo para orar para mim. Eu vou orar para ti, para você sim. Ajoelhe. Eu sabia o que ele fazia. Falei, ajoelhe. Orei para ele. Foi. Dia seguinte eu passava. Eu vinha. Pomalungo. Pare. Pai, obrigado pela oração que fizeste. Dormi muito bem. Dormiste bem. Aleluia. Amém. Não brincar. O saganate. Quando Deus chama seu instrumento, o seu servo, ele se preocupa que ele é homem. E ele jura se preocupar na mutuana. Dará a ele tudo. Pouvoir e benir. Vai dar o poder de abençoar. Pouvoir e poder de amaldiçoar. Por isso Moisés pegou a vara. E vimos que a mão se tornou com lepra. Pouvoir quer dizer, poder de amaldiçoar. Não brincas. Um certo dia, pastor Micael. O pastor Micael dormiu à noite. Alali na butu. Deus veio lhe falar.
Deus está mostrando eu, está lhe mostrando eu. Nzambe aolakisa ye ngai Olha, abitala vos pastor, paster na bino vos papá, papa na bino não brinca com aquele boca, a sua boca. bosaka na munoko na ye te Tudo que ele fala, nyonso oyo se vai alobaka falar mal contra ti, so alobi yo mabe vai te pegar. ekozwa yo Na sua boca na munoko na tem ye muito poder. eza na nguya Não ebele brinca. kosakana te O que vai dizer, o que? se na ovishe Você vai ter. não brinque Não conhece a mabe. na boca dele está O mal que sua bimisi é mabe no mundo aí. tudo que ele falar de Eu mal na cago sua malamoko. boca vai estar atingido O que ele saiu? ovishe como eu te dizer O que ele pongi? assustou Ele de papa mal. tá mandando o teu. Papa olha o que eu te disse olha o que eu tive só O sacana te. de falar no Nem vídeo. digo o banga não aí. Eu sei que você tem Meio ele medo saiu. mas venho te dizer Eba mutu é bom nessa não para para você saber qual valor eu tenho a vocês Não me trata na butinho nos outros. mesmo seu pai biológico Já preguei aqui. dentro até a aula Mesmo teu pai biológico. papa biológico na Sua eu mãe biológica. mama biológico na Não eu pode brigar com ela. gosakana na ye Ele te tem poder aqui parce na que terra. aza na nguya awa na mabele Amém. amen Amém. amen Não, papá, foi o chefe pambula gabana. por isso o pai tem que abençoar sempre os filhos Então você mabe mabe te pambula aí. mesmo que fez mal não fale mal abençoa ele Muito pouco na casa igreja wa. uma pessoa aqui na igreja Não muito cheia. Deus lhe mostrou Habi amuni Deus ba anjo mbele basura batemi mbele. viu 2 anjos em pé ali Habi batemi pouco batemi awa. desde que vocês estavam em pé aqui Tindi biso nos mandaram tosara awa. para estarmos aqui Po ina bato saka na igreja wa. as pessoas estavam a brincar com a igreja Não sei nem. mas estavam a brincar como? Quando buku bom outro habite. Vieram para matar. Mas ainda uma arma. Vieram com armas. Habi tindi biso. Eles se mandaram. Só por algum momento se o mai bangu dizawa. Se fosse para matar, podemos nos matar aqui. Me ya bi bosto por bangu tindi ni gas. Mas perguntou, não estava a matar por quê? Habi ye mo ko pastor. Falaram, ele próprio pastor Mas tu le biso. que está nos amolecendo. Ah, senga pardon, chega você bolim se Sempre bangu. pedindo perdão para Ele ele. já vai limpar bangu. E Deus lhes perdoa. Mas o anemo tem sabe que Quer dizer, tu me na Misericórdia bangu. dele que está fazendo com que a gente demore a matá-lo. Na tamo nzambe. Mas há um tempo que Deus Habi na biso que nos dirá que paciência se come na suka. a paciência já está a ficar ao fim. Akuboma mingi ya okalate. Vai matar muito aqui. Po pastor mdazo le misaye. Porque pastor é que está amolecendo. É malam. Ouça bem. Eu tenho grande coração grande. Nós éramos tema, munene. Ninguém to kufa. Porque senão muitos morreriam. Tu não mazoba. Não tem Aleluia. tolo. Aleluia. Eu tenho poder de orar hoje Nós éramos nguia com o bom de la lelo. e pedir a Deus. Você que pai na zama. Até dizer eu vou kufa. A mim o corpo Eu não tô sei cara lelo kufa. você que está matando. Zaba você não kufa na Ele sengi. vai fazer isso tu vai morrer. Zaba bomo eu Ele kufa. vai te matar, vai morrer. Mina gosta la ngote. Mas não posso fazer. Usa na bana na eu. Tens teus Usa filhos, na família eu. tens tua família. O kufa bom ngote. Não pode morrer assim. Mais tant já mapesha mulai. Tempo longo que Deus te deu. Aproveita para Profite. se converter Bona obongwana. para sua vida. Bona vina. E Moisés, E Moisés. quando levantou-se, Tamo a tele. esse poder que foi dado a Na ele, nguia o pesa mela e aqui. ele chamou o irmão mais velho, A bengi ya na ye. e foram, Bake. ele foi até na casa do rei, Bake tina ndako ya roi. porque Deus equipou esse homem, Parce que nzambe ekipaki mutu quando oyo. Deus chama, Tangu nzambe benga. ele enche tudo, Ye atondisa não na falta nada, atika na eloko. ele dá poder, acompanha o poder, Nguia acompanha ele ka nguia. acompanha a bênção, Acompanha ka é benediction. por isso nas mãos do pastor, Yona maboko ya tem tudo que você precisa, Zana nyoso zana yango posa. o conforme que eu estou, Nenga nazali. conforme o pastor está, Nengi pa passer nas suas mãos, na maboko ya ele tem tudo. azana nyoso. Porque Deus sabe Parce que nzambe que ele vai dirigir yako tambusa. muita gente Batu que ebele. virou na igreja Bakoya na église. nas mãos do pastor. Na maboko ya Quando o pastor. pastor você coloca a sua mão Tangu sana nzambe yotia maboko na ye. na sua cabeça, Na mutuna yo. tudo que você precisa Zana yango posa. encontra-se Okokuta yango. dentro da mão do Na pastor. maboko ya Não pastor. duvida. Kodute Quando te. aproxima seu Deus, Tangu musala na não nzambe. duvida. Kodute le Ele pasana tem ye. tudo. Yeza na É nyoso. por isso, Yango. quando tem espírito mau, Tangu zana milimu o mabe. pastor quando coloca a mão, Atesoka tia maboko. o espírito mau não resiste. Mabeba resista Porque kate. o Parce fogo que moto. que foi transmitida Oyo na é o transmettre. tempo que sai. Ebiza mulimu moko ebima. Que coisa Eloko que nyoso. você precisa Oyo na yango posa. fica nas mãos do pastor. Eza na maboko ya pasteur. Não duvida. Kodute na yango te. Aproxima-te. Pusa Quando na foi na igreja, Tangu ye na vem église. completo. Yaka Não complet. duvida. Kodute te. Não. Ah, kena te lekuna. Não. Ah, eu ganhei. Não vai receber nada. Ongezwa eloko te. Aleluia. Amen. Amém. Amen.
Amen. Amen. On sait tout dire. Mukolo moko. Tu as un problème en casa. Zaina problème na ndako. On m'a remarqué, non, qu'il y a mon chien en casa. C'est moto banaiko batela na ndako. Ma sobrine de maman. Non, pasteur. Mwana kaza mwa pasteur. Tu veux mon séminaire aquí? Zaina séminaire awa. Acaba mon séminaire. To sisi séminaire Il faut en casa. akena ndako. Finalement, il était plano. Nzoka zaina plan. C'est plan de mata. Yako boma ngai. Porque elle ne va conseiller maman. Parce que banako kwa mama te. Conseiller matar as outras. Oye boma dia Famille msusu. maman. La famille na mama. E eu queria agora eliminar maman pastor. Sibalingaki alibeli mama Eu pasteur. estava impedir. Ngamu na banako empêcher. Era planejar um contra que Eva me matar. Siko ba planier babo manga. Estava fui lá em casa me inspirar. Akena ndako kozela ngai. Quando cheguei, Tangu na komi encontrei muita gente em casa. nakuti bato ebele na ndako. A gritar dentro. Bazoganga. A porta fechada. Porta okangama. Muita gente. Bato ebele. Perguntei o que aconteceu. O que está aí? Nini esalami? Rabi Nangai, Me disseram, acolhi. ela caiu. Vamos samba, descer, vamos samba. Pessoas estão a orar para ela. Fomos de porta, cotinha. Abri a porta, entrei. Vamos fazer o nome de Jesus, no de Em Jesus. nome de Jesus, em nome de Jesus. Papai Nestor, Felicien, Papai Nestor. Karina, vamos fazer o Karina. O nome de Jesus, no de Jesus. Mas que bilhete. Muita gente. Mas toque. Estavam suados. Tu vai mais retar na igreja. Porque eu saí tarde da igreja. Mas tem bom de bauganga. Olhei eles gritando. E Paulo Amukate. E ela não acordava. Ela não de banga bolonga. Falei, saiam. Tilo bugorangai. Peguei a minha mão Longai. sobre a sua testa. Nabi Uvin, Disse, Vivim, la muka. acorde. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Afune miso. Abriu os olhos. Na tu yini. Perguntei o quê? Papai logote. Disse, papai nada. Afinal, logo ne samaki. Mas o que aconteceu na verdade? Esse é o banco de saúde. Já falei aqui. Então, na como é andar com. Quando eu vim em casa, Eu estava a mim moga na Santa América, papai tô a kufa. A tonga da que tá fui ver um amigo, o papai tô já falecido, que construiu um prédio ali. Na Santa América que tá lá aí. No centro médico, eu fui Então, visitar. aí escolho aí de banda mo atrimo na. Afinal, ela veio por fora Ao tá lá, para... ao zerar na como na coen, Esperava eu chegar na ponta, para me dar pau. quando a Bambanganzete. Para me bater pau. A É Bambanganzete. que no na coen na kufa. Na bruxeira, para eu cair e morrer. Ela vai pastor pique crise na prensa. Para falar que o pastor teve uma Tá crise nem na na estrada. Bambangai. Olha como ele queria me matar. Tanga me sinjete. Quando tirou a vara, Ab mala na cabeta. para me seguir, para me dar, Amana njela bibilie. viu um anjo que apareceu. Ambi yo ngosani. Perguntou, queres fazer o quê? Akanga mi kuro. Colou e teve Toka um... akanga koi. Viram que ela gritou e caiu. Leo koi koi. Por isso é que ela caiu ali. Kama wanzambe. Olha a misericórdia de Deus. Ngara mutani boma. A pessoa que ele queria matar, é que vi salvar ela. Netara ya tiro bogo. Quando eu coloquei a mão, Alamuki. acordou. Aleluia. Amém. Nzamba bila ngai allo banoka makamasa ki. Mas Deus disse que ela fala o que So fez. alobite na boma. Se não falava, vou lhe matar. Nzamba bila ngai loba Falei, makamasa. Deus disse a você falar o que Duvidar ko. duvidou. Aboy goloba. Não quer falar. Trombose. 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 Loba. Fala. Nzamba so alobika bra big sai. Deus disse, se você ela falar, vou lhe salvar. Alobina papa na gindoki. Disse, papai, eu era bruxa. Ni yo ngana bomo. Ok, como atenção. Libosanga atake pastor Narciso. Primeiro que ela atacar pastor Narciso. Simbita atake certo. Manasila. Que ele foi na Simbita Sila. atake soma pastor. Não deu certo, foi na uma pastora. Bina mama na ufuma. Eu também, até tua mãe. Kabutinga yemuga. Mas só ficaram com ela. Bublizu. Quem matar ela também? Bobo mangai. E quem me So matar? bominga bolia na ole. Se me matar, quem vai me alimentar? Joka malbana yi. Olha as palavras dela. Papa ndoki soba. Papá, bruxo é burro. Papa ndoki soba. Papá, bruxo é burro. Ndoko lobi Como falaste, na bonda pona yo. vou orar para ti, Obeka. serás salva. Tia bogo. Coloquei as mãos, Na bonda pona yi. orei para ele. Lobe tongo. Dia seguinte, Abadi utambola. começou a andar. Mono tambola. Começou a andar. Tambola. Quando começou a andar, Banu kan le betese na kada igreja. afinal ele começou a planear contra as pessoas. Né? Betese ba ko yeba ngai. As pessoas vão saber. So na komi bien. Quando eu ficar bem, Tola tabango couper moko. Tabaliga boete. Deus não gosta disso. Même si ozo kan la bana batu. Você está até planeando, Kan le boso ngai te. mas você tem que planear primeiro contra mim. Lobe tongo. Dia seguinte, Tombo de zongo. trombose voltou. Après 2 jours akufi. Depois de 2 dias morreu. No brinca com Deus. Kosagana na Nzambe te. Ona msali kamisa mwana ndako na ngaba ba yabi. Tô falando o que aconteceu na minha casa e ali.
Amen. 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 Como os pastores estão aí, Nem pastor ali awa. os papadiáconos, Papa diagre mazana. papai está lá. Papa zawana. Tenha cuidado, Bokeba. pastor. Gosa pastor. E você, papá? Asa papa na bino. O que você lá? Pode ser Você na 70 ans. 70 anos. Pastor na 45 ans. Pastor 45 anos. Asa tata na eu. Esse é o pai. Não vou explicar o porquê. Vou explicar por quê. Na mulher muito bota maga. No espírito somos Você nascidos. na José 70 ans. Tem 70 anos. Na mulher mo. Mas no Então espírito você na 15 ans. talvez tenha 15 anos. Ne pastor na eu. Mas o seu pastor Na mulher mo. em Então espírito você na 90 ans. talvez tenha 90 anos. Você não? Está a seguir. Como com saca age na eu na já pastor. Não igual a tua idade quando o pastor. Não na daqui na mvula. Eu sou mais velho dele. Queba. Cuidado. Mwina njoto na kinga na mvula. Sim, em corpo você é meu mais velho. Na mulher mo. Mas em espírito Na tata na eu. eu sou teu Na pai. princesa com eu. Sou mais avançado que você. A unção. Não Onction. se presta. Badefa kangote. Mas a unção. Mais onction. Deus que dá isso. Nzambe mutapesa kango. Vem de Deus. Euta que pai na nzambe. Moisés. Zamba pensa que nyoso. Deus deu-lhe tudo. Poder. Guiar E a kuboma pe a e kubebe. matar e de E a kupesa fi. dar a vida. Na pastor nyoso. Em todos os pastores Zamba bengi. que Deus chamou, A pese nguya. deu-lhe E poder a kuboma pe a de kubesa. matar e de dar a vida. Isso é bom. É assim. Olha o princípio Zamba. Aí é o princípio de Deus. Na batuso Zamba bengi. Então a pessoa que Deus chamou, Aí disse Abraão. diz a Abraão, Abraão sai. Abraão viva, Sua patria. nendaguna, Vai. tende, Olha tudo enviado. siga na rotina, eu rouba kuna, Mas quem é? me olho, Abraão tinha medo. Abraão aneko banga, Mas a caminhada do Senhor. então eu tambula, Vem contra o problema. quando não kuta Vem problema, contra a tentação. não kuta Também tentação, vão me matar. vamos suba o mangá, Prender. vamos suba o canangai, Eu vou passar. nem na oleka, Abraão. Abraão, Quem é que vai te tocar? olha com tuxe Te eu, tocará. tuxe Quem é nga, que vai te abençoar? olha com pambo Ela vai eu, abençoar. olha com pambo na Não tem eu, maneira. não Não tem mais ninguém. Passa, vai só. tambula Você eu, anda. yo tambula, Esse é o pastor. Wene pastor Quando escuta a voz do Senhor. eu não mora na Levanta. sala, e E anda. Levanta. E anda. Quem é que vai mexer? O instrumento. O servo. Que Deus chama. Ela vai encontrar Deus. Aliaga pastor te. não se prega o pastor. Pastor Baliaye. Pastor, se ele Você vai comer, logo moko. quer dizer que uma coisa, Diabo amunika teye. Deus viu nele mal. Ale logo Satan. É o Satanás nele. Ndo kinyoso yoga ngai. Todo bruxo ouve. Soko meki. Se você tentar, Okokufa. vai morrer. Baliaga pastor te. Não se come um pastor. É triste. Existe. Oh, pastor mungu Baliaye na Um bandoki. pastor lhe comeram os bruxos. Baliaye. Comeram ele. Ningo Baliaye. O nome lhe comeram. Mas olha, pastor Estão a comer Baliaye. muitos pastores. Olha, bruxos. pastor. Pastores estão a ser Na comidos igreja. na igreja. Baliaye pastor. Comeram o pastor. Pastor Baliaye. Pastor lhe comeram. Pastor bapesi mbaso. Pastor lhe mandaram tala. Keba. Cuidado. Awa. Aqui, Soko meko olha mutu te. você tentar não vai comer Soko na ninguém. moni yo. Se eu tiver, Yo ne mrokufa. você que vai morrer. Soko na moni yo ndeko. Se eu tiver, Poli maladresse. escolher esse endereço errado. Se vai atentar tocar no espírito da Porque igreja. me quero de cima molimo ya muito. Só mega na omona yo. Se você tentar, eu vou te Como ver. nessa vai utika ute. Porque Deus não vai te deixar. Amoni sanga. Vai me mostrar. Yango mama bino. Por isso vocês, Keba. cuidado. Bino. O terme acaba de l'église. Vocês estão aqui. Olha como não mudar outra do tote. Não quer ver ninguém ter Não visão. Não quer ver ninguém Só ter me dá visão. visão. Se alguém tem Ele visão, fala que se alors Ele como também que é demais. o como vai nascer? começa a falar por baixo. É demais. E Alexis. Ele é demais. Só como moni mutaso babongo. Uma vez alguém a fazer isso, Tu sama tá noki. nem se perturba, é bruxa. Ko bang babanga ka. Porque eles temem, Ko babanga badon. eles temem os Porque soko dons. mutaso mona. Se alguém está a ver, Ba ko mona misana na ye. vão ver as suas Yango obras. ko ngaba ko mebele. Por isso, para serem Como muito, yima yima. começa a murmurar. Só muito na Alexis mutwa. Que o seu É pastor. eu, pastor, Na moni mabete. não vi mal. Beni muta Chamei a tora de Camboja alguém para matersi. testemunhar que Deus lhe Yo mostrou. munimio. Você crê. Olha que ele aqui. Yo nani yo
Quem tu aqui? Toi, c'est qui? Você Qui quem? es-tu na catequise? Quem aqui? Você Quem é o pastor? Só quem é Eu pastor. aceitei aquilo. Na limia Para amor. que pessoas escutem isso. Quando muito bado, vai eu canho. Isso mostra que Eles olham a aqui. igreja é viva. A igreja está na boa moi. Isso mostra que a igreja é viva. Ele é que a igreja está na boa moi. Isso, a igreja não é morta. Esse é que a igreja está kufate. Não que nem. Bolinha tem para tua mão na maca. Bruce não quer, a pessoa Essa visão tem. não tem uma visão. Uma igreja que anda A igreja morre, mano. sem visão, Uma igreja grande sem visão. sem revelação. Sem revelação. Não. Não. A igreja é morta. A igreja está kufa. Não tem na pastor na como não. Nem tudo é o pastor vou ver. Amba tribuir para dona batu. Deus distribuiu dom nas pessoas. Isso que eu para ngate. Tudo não pode estar em mim. Como são ali? Tu é o teu trabalho. Eu gosto da tela. O ninguém matou só te. Você como não recebe, não quer que as pessoas também Eu sou recebam. ali. Tem medo de quê? Aqui só chega na como não. Macumba que vê aquele vão Ele ver. anda na batu te. Também casa É alheia. lugar santa. Esse cabo Só santo. o terra que ndoki. Você entra aqui com bruxaria. Ba muno ka tala. Vão te ver mesmo. Até lelo te. Mesmo hoje não. Ba muno ayo. Amanhã vão te ver. Yango banga banga. Por isso Eu temos. flash batu. Está a influenciar as Ela pessoas. sai da mão aí dane. Ele está mostrando a pensar que ele é quem? Uma igreja sem visão, A igreja sem visão, sem revelação. sem revelação. Um mois batolo tá andando. Mês pessoas não sonham. E o mundo wapi? Vista onde? A igreja, olha, a Bíblia diz, Moisés Ele viu Moisés. viu a visão. A visão. Yango na Coran foi bom delaga. No coro deves orar. Só que mal com megi o mera, não sei que não procura para mona é. Aí há um bruxo ali, vão lhe ver. Procura primeiro na Coran. Oração tem que estar no Dentro coro. do corpo, oração. Oração. Vamos a prière. Povo mona na batuana. Para ver aquelas pessoas. Como que vai conhecer a igreja? Se tornam como se fosse Vocês são quem? na igreja. Não, você é nada. Turobo okufa. Vão morrer dois. Kuna kundabina kama mama sokopela Benfica. Se no camamo bem fica, vou desenterrar. Se on kufa na Congo ba, você é malade. Des malade o mate. A doença não vai demorar. Okufa ka bongo. Vão morrer. O mona angelo. Vão ver o anjo. O mona angelo. Vai ver o anjo. Havia um dia Zaina mkolomoko. no Congo, no Na Congo Democratique. eu estava pregando à noite. Na bana outro samba na Tinha uma vigília, toda a igreja. Zaina veio uma igreja Eu móvel. pregava. Na bana que teia. Era 1 hora, 2 horas de madrugada. E nem o deserto de matar. Dos moços do bairro. Bajene garçom na quartier. Ele vendia lamba. Na bana outro teca liamba. Passava, saíram de beber. Ba outro comela. A passar na rua da igreja. Vale que na avenida igreja. E nós estávamos dentro da ação. Biso kati a prière. E quando acabei a pregar, Tá na silicico. entrei a igreja na oração. A côté église na prière. Dentro das ações, A kati uma mensagem que saía. mensagem mo Deus começou a falar à igreja. Zamari ko na igreja. Segunda mensagem. Selon E message. esse moço Jeune oyo. tirou pedra meio do bloco. As 8 demi brique. Deitou em cima do teto. A boaki na batole igreja. Mira para mulher que sim. Vocês também demais. Falei bolala. Tem que dormir. Não não muito bem na maçanga. Você bebe cerveja. Bolala tem um pé matete. Não vou ter tempo de repousar. Barulho esse barulho. Makelele se makelele. Olha, escute. Diretamente a mensagem, a profecia mudou. Mbala moko prophétie changer. Este jovem, Jeune oyo. vou lhe matar. Nako bomaye. Vou lhe mostrar. Nako lakisa Eu que ye. criei seu pai Ngamu na kila papa e a sua mãe. na mama na ye. E a terra que ele está pisar. Mabele azoni ya. Eu que criei. Ngamu na kila. Vou lhe mostrar. Nako lakisa ye. Vem toda a igreja agora ajoelhar. Église mo bima bafuka. A pedir perdão. Osenga bolimbisi. A pessoa começou a chorar. Bato bandiko lela. Porque Deus tinha pena desse jovem. Nzambe ayokela jeune oyo mawa. Eu também, pecador, eu ajoelhei. Ngape motei na fukami. Eu conheci a sua voz daquele Na jovem. yeba ki mungongo ya jeune. Aquele homem. Pedimos perdão, pedimos para chorar. Tosengi pardon to leli. Depois,
Deus falou, você fez esse trabalho de Moisés. Après, Nzambe alobi yo sali musala ya Moïse. Mas eu vou demonstrar que eu que criei o seu pai. Mais ngai na olakisa ngai na E a terra que kila está pisando. pe mabele oyo azoni atanga na makela ngo. Não brinca com Deus. Kosaka na Nzambe te. Depois de uma semana, Après une semaine, ele apanhou apendicite azui aguda. appendicite. Apendicite aguda. Appendicite ki. E levaram no hospital de Quintambo. Ba mimi na hospital ya Quem Kitambo. conhece o hospital de Quintambo? No, Oya yebi hospital ya Kitambo na Congo. Depois de 3 dias, Après 3 jours, quando os chineses chegaram lá no Congo Democrático, tango chino ba komi na Congo démocratique. eu pensei, não, Nakanisi te. este homem Jeune oyo brigou com Deus, asakani na Nzambe. abusou a igreja, Asakani l'église. aquela mensagem caiu. Message wana kitaki. Não, eu vou ir lá lhe pregar, Na okene koteya ye. para ele pedir perdão. Po asenga bolingo. Talvez é a ira de Deus. Kama suza kanda na Nzambe. Tomar minha Bíblia, Nazi Biblia era na lá nga. às 10 horas. Bize. Fui apanhar o táxi, Nazi Smith, bismika. até lá. Kino kuna. Cheguei no hospital de Na Quintambo. komi na hospital ya Kitambo. Quando cheguei no portão, entrada principal, Tana komi na entrée principale. uma voz, grande voz. Ngongo mwa makasi. A pessoa visitar aqui, Mutu oyeko visiter já está awa. morto, Akufi já deja. está em vida. Azana vite. Já lhe matei, Jandela bomie. já lhe matei. Na bomie Eu deja. vou encontrar. Okuta ite. Eu avancei, entrei. Na avance na koti. Nos corredores aquele do estado de Na Quintambo. couloir ya. Quem conhece? Entrei. Wa yebi na koti. Quando cheguei no triângulo, Tana komi na triangle. onde que se separa o doutor, e que corredor. Esika couloir esuki. Aquela voz gritou mais com muito grito. Mungongo wana gangele nga sukali toy. Volta! Zonga. Aquele homem, já lhe matei. Mutu diana bomie. Já está muito em vida. Ayasu na bomo ite. Volta! Zonga. Eu endurecei a cabeça. Samutu. Como eu conhecia bem a cirurgia, era na Wana ba direita. ibe hospital esika Fui sukali. até na cirurgia. Na komiti na cirurgie. Voltei. Na zona. Encontrei muitos jovens e doentes. Makuti bashene pele ya maladi balibanda. Voltei. Até lá, voltei. Comecei a procurar. Bani koluka. Quando voltei a terceira vez, Troisième fois. aquele jovem que estava a sentar os doentes Bashene yo ya maladi bavanda ikwana. me perguntavam, Batuni ngai. frère, Jovem. está procurando Comment alguém? procura quem? Oluka mutu. Eu falei, sim. Nabi oui. Quem é? Nani? Não, estou na procura de um irmão Naluka frère moko. que chama-se, Abenga mina kombo. está no Combote, hein? Não vou citar o nome. Vamos se boiebie. Alguns lhe conhecem. Agora na Macala, boiebie Combo. Alguns que vivem na Macala conhecem o nome dele. Bien, a mão na Macala, bangabi. Sim, Macala, sim. Abi, botu que a cufica assim. Eles levaram agora na Botu que morgue. na morgue, a cufica assim. Foram na morgue e morreu agora mesmo. A cufica ninguém. Morreu como? Tu sabe que ninguém, muito bem, tu vai de Foi onde tua na estava ie. estava aí com ele. Tu aqui na tua vai na ie. Estávamos aqui mesmo com Abi na ele. pessoa que a que pongi. Disse que teve sono. Tá azongi, abi kutu anga malobi. Queria sair amanhã. Tá azongi na meto. Quando voltou na cama, Tu que mutakangi moto. ouvimos alguém que gritou fogo. Abi moto, moto. Fogo, fogo, Moto. Fogo, fogo. O basaki pembe na ie. Estava ao lado dele. Tava tu abi, na muni bulu muka moto zo yera na ie. Viu uma bola de fogo ali. Moto. Fogo. Mala moto. E de uma vez, Mone kanga zambeti. vista a ira de Deus. Zambaki na kanga yo zo ie. Deus estava com a ira e veio à busca dele. Saka na zambeti, hein? Não brinca com Eu vou sacar na igreja. Você está brincando com a igreja. A igreja não é lugar, não é estádio para brincar, para jogar bola. A igreja está de ter o trabalho. E o pastor também não é bola para brincar com eles. Pastor pesa bale te posa canela. Não! Ungido de Deus fica sempre ungido. Wende na nzambe atujuru wende na nzambe. Aleluia. Amém. Usando macambo. Tem coisas Era prier. que requer oração O sala que vais fazer, e cogar eu muco. que vai Era macambo susu. mas há outras E fogo coisas. cuidar no senza. Tem que se encontrar com o servo de Deus. Fala que a mão oscila. Antes disso terminar, Prier na pastor. a oração com o pastor. Kuta na ye. Encontra-se com Kuta na ele. pastor. Se encontrar com o Sima bogo pastor, na ye. coloca as suas mãos Nzamba tia kuna. que Deus colocou ali, Na mabogo pastor. nas mãos do pastor. Sina ba tournevis. Tem chave de Clé fé, 10. tem chave Clé de 20. 20, Clé 25. 25. Clé boîte. Pensa Hernando. Tem Pensa aí, gás. cercado. Sina bogo pastor. Tá na mão do pastor. Não sou eu Luca para fumula. Tudo vai precisar Sina para pastor. estar na mão do pastor. Sima bogo. Quando coloca as mãos, Nguyango kiti puxa aqui. aquele poder baixa. A mão que eu uso para problema. A não ser que tu mesmo tenhas problema.
Na kenda kuna sambe pona ngai lokana moyo Fui lá, orei para ele, mas Italinga não te. é comigo. Na musara na chama boko. Minha função é colocar a mão. Oye tikali yemu da usala. O que falta é ele que vai fazer. Estalo ba passe bazo bakisi. Por isso o pastor pegar na macumbas. Ningi batuba basara ngai pabro sa bongo. Ele quer que as pessoas fazem. Milagre togola nangote. Milagre não podemos seguir. Yesu abisu taba abisu Moisés. Deus disse a Moisés: Olha boka mzete. joga a vara. Milagre sana ni aconteceu. minhoca. Abisima na mutu, cima na mukila. Na cauda. Não pega a cabeça. Por cima muito tem. O poder. Nguia. O poder. Nguia. Basoma ngote. Não se compra. Azogate. Não recebe-se. Zamawa. É triste. Ndelo ba pasteur. Pastores, Satan Satanás bana lugar procurava ndenge na kota igreja. como entrar na igreja. Para kota kokite. Para entrar não conseguia. Pura sikoyo. Agora, Tuko na tanga suka. estamos no último tempo. A matina pulpito awa. Chegou até ao púlpito. Kote ba pasteur. Entrou nos pastores. Ndeko ngai. Meus irmãos, Boko kwanza pasteur na pasteur wana te. não igualem o vosso pastor com aqueles pastores. Kwanza mapesi bino. O que Deus vos deu, vos deu. Kwanza na ngwaza na O ngo. que ele tem. Kuluka ta boko kwanza na pasteur wana. Não procure lhe igualar com aqueles pastores. Mais ó, só que Pastor, il y a 16 vezes 5 fois déjà, que o diabo Lucifer já me o diabo apareceu. Lúcifer a ele você não ganha. A última vez que ele me apareceu, Ajuda açúcar ele lá, 2022. 2020. Eu laxani. Você está mostrando o quê? Na moko eu com a pasteur. Nesse país só que O basa pastor. para nga basa batute. O que estão a mim não são pessoas. Ele não vai para o te. Eu falei no Eu não direto. penso em ele, eu não O que penso em você ele. vai me dar? Chico, o que para diabo la pesi nguya. Vai no diabo te dar poder. Você conhece a batu. Vai fazer cair as pessoas. Pesi mbongo. Te deu dinheiro. Pesi ba voyage. Te deu viagem. Ok, nezo que nezo Vai voltar, vai fazer volta. Etats-Unis o kango na nzoto Vai te. te colar no corpo. Buko ba kunda yo tabatangi biographie. Deus que vão te entregar lá a biografia. Asala ba séminaire na États-Unis. Fez seminários nos Asala ba Estados Unidos. séminaire na Allemagne. Fez seminários na Alemanha. Até na France. Ele pregou na França. Até na Belgique. Pregou na Até Bélgica. na Tanzânia. Pregou na Tanzânia. Até na Uganda. Foi na Até Uganda. na Namibia. Foi na Namíbia. As mesmas conferências Deu oferecidas. conferência na África do Sul. Até batangi biografia wana. Mesmo que ler essa biografia, Uno que go sofrer. lá vai sofrer. Ego bota mbumate. Não vai fugir. Essa é logote. Não é É nada. vaidade sobre vaidade. Vanité se vanité. É vaidade sobre vaidade. Ali vanité se vanité. Nana bisa bino. Na soko bakamba presidente ngasi akufa pastor. Se fosse por causa de que eu podia morrer. Babe ngasi na otina matera na Congo Democrático na baixia na Congo Democrático. Eu pregava nos canais do Congo Democrático. Ngamuno chamada é Tanzânia. Vi chamada da Tanzânia de manhã cedo. Ngasi na telefone. Quero pegar o telefone. Que ba poisson. Falando, cuidado do veneno. Ah pastor. Na lando na China wa. Mas eu estou acompanhando aqui no canal. Nasipino makasi. Alegrei-me Oyo contigo. hotel awa. Para vir pregar aqui. Na conferência hotel. Uma conferência. Vai ser um dos interlocutores. Na bina uyate. Eu disse, não virei. Yo! Você, O caminho na igreja na wana. alguém ficar naquela tua Agora final igreja, aí. começou a me ofender. Nzamba biso so okay. Eu disse, Poisson. se for é veneno. Eu sou na kendeki. E se eu fosse, Na olha para it. eu ia comer nele. Não posso nem aí. Pode me colocar. Sata sai tu a infiltrenga. Fez tudo para infiltrar esse Porque aí não me Aí conseguiu. chamada musususu. Outra chamada recebi. Ya Uganda. Uganda. Ah pastor. Pastor, Tu na conferência awa. tem uma conferência. Na lando minga na bachini na yo na Vamos China. acompanhar aqui em alguns canais. Sipino uya awa. Alegamos para tu vias. Ngaba ko na ibangisa ngate. Isso aqui não me amedronta. Vai je pas ibangisa ngate. Viagem não me Muko na amedronta. okende. Dia que eu for, Zama ndo nzaba permit na. dia que Deus vai permitir que eu for. So tango isa tena ngote. Se não há tempo, não há tempo. Namu na Uganda be usala ngane. Vai no Uganda e vai ver, vai fazer o quê? Babina ngo poisson. Será veneno. Babina sagesse abi na la lobby na répondre be na. Eu falei, vou dormir, liga-me amanhã, vou. Loba benga ngai. Dia seguinte me ligou. Nabina uya benga na 5h30. Ligou 5 e 5h30. Nabina uya te. Disse, não virei. Yo mona kayo nani? Faz pensar que você quer. Kaba finga nga. Sempre me ofender. Ele ki wana susu. Passou ali, Boka ba utina ka
ba programme outro me veio os programas. abenga so Afrique du Sud là. Ligou-me aqui na África do Sul. Pastor, na recebi na yo mingi. Pastor, me alegrei muito. Oyo, na conferência eu te awa. Tem uma vez você vir pregar aqui. Apenas na kombo na ye, nga apôtre Songolo. Me deu o nome, sou apóstolo fulano. Zonga de Satan. Não é Satanás? Mutazo que rie bisa bango. Ele está a falar para Obenga ele. ye bubu ma ye. Chama ele, matam ele. Kina ngulu te. Não vai apressadamente. Ngulu te. Pastor, não viaja apressadamente. Bengi o kine ngulu te. Não vai apressadamente. Bato mona yo. Porque então te vê. Base pena yo. E se alegram com Mais zonga isso. na mundo wana. Afinal, naquele Base programme que já fizeram um programa. benga yawa. Chama ele aqui. O tie poison. Coloca ele veneno. Retardé. E é retardado. Então na boi. Quando neguei, Abingai na zoki na Costa Rica. eu estou na Costa Rica. Yo kamiga na 4 na wana. Eu sempre naqueles 4 paredes. Be, era kana se nele gate. Mas Na fanda nele gate ba de ngolo. aqui não Na tuna mino. como. Eu estou convosco. Nele gate. Não como. Nem avana 4 kwa Eu nele. estou aqui no 4 paredes, não como. Fala bage, na vai na 4. O que vai na 4 Eu vou kwa. no 4 paredes. Nele gate. Não como. Amen. Amen. Nele gate. Aqui não como. Pastor Axel. Pastor Axel. Namoro o que nem Paris. Foste em Paris. Que nem France. Foste na Tu França. é câmera no Congo. Te colou nas costas. Que não me tete. Não colou. Alléluia. Amém. Avani yemo wana. Ele está sozinho. E changete. Não mudou. Isso é uma visita. Eles ali visite. De gostar muito como orgueille. Não faça isso para ser orgulhoso. Que onde leva pasteur. Ou dos pastores. Aquele pô amor é como pasteur. Tem que ir lá para ele ver que ele é pastor. Aquele surubi. Para ir não sei aonde. Muso mbinga ba grawa. Para se chamar de grande isso aqui. Ayawa, ayawa ngai. Aqui grande não há. Aí vamos to uti Congo kuna to uti Congo. Conhece todos eles, saímos do Congo. Na aqui na bango kuna. Eu estava com eles lá. Pesa na mbote mo. Nós estávamos assim. Mas Mas bem, vai dar onde? Nakeba ngabere Eu vou assim. Eu também vou assim. E aí acabou. Vem aqui, vai se tornar próximo a mim. Deixa disso. Deixa disso. Eu não. Complexo musuba wana. Naqueles complexos tolistas. Por quê? Amen. Ah. Amen. Ungu kukanisanga na ye una te. Não me igual com Ye aquele. mami watamdalo bagana ye. Aí ele, a sereia que fala para ele. Basini ba kote ya begis. As sereias entraram nas Mama igrejas. lo ba pasteur. Estão falando os pastores. Ba pasteur ba bali ba sirene. Pastores casaram sereias. So bali sirene. Se casar sereia, Ba pesho mokili mubimba. vão dar o mundo inteiro. Uza visa mokili mubimba. Vais ter o visto do mundo inteiro. Otambo na monde entier. Vai andar no mundo inteiro. Amen. Amen. So na simbi bilo wana mbona bilo mbona different. Vocês, se eu pegar aquilo, vocês vão ver Não diferença. como orgueille. Vou me tornar orgulhoso. Ma floro kusa super bem na Uma ngate. forma que você mais diante de mim. Na komi nega muzuzu. Vou me tornar de uma So outra si forma. kote ba junga ba meminga mamo. Só acabar de pregar, vão me levar lá atrás. Oh mona ngaite. Não vai me ver mais. Pô na komi mutu nkaka. Porque vou me tornar uma pessoa assim. Nasu mtabinote. Já não sou para vocês. Sata ko latsu makamona ye. Não vai te vestir o que é dele. Yangote. Não é isso. Tudo que lola. Estamos indo aos céus. Tudo que lola. Vamos para os céus. Makamona bisote. Essas coisas não nos pertencem. Tokota kuna te. Não vamos entrar ali. Makambe tokota te. Não vamos entrar. Toza awa. Estamos aqui. Soki na okomo. Se eu vou chegar, Zambe na okomo. Deus é que vou Soki na chegar. osala. Se eu vou fazer, Zambe na osala. Deus é que fará. Trema na nkolo. Levante, Kumisaka nzambe. glorifique a Deba Deus. nzambe merci. Fala a Deus, obrigado. Bokumisa nzambe. Bomoni pasteur ambino. Vê o vosso pastor. Amna yambia tangu tikisa sawa. Eu que recebi quando Kisa kumla ki yango yo. aqui da onde ele chegou é essa. 2001, 2002. 2003 estava aqui. Puissance. Obediência. Respect. Respeito. Tilelo so abenga papa. Até hoje quando liga papá, Sabe na zoya. tá de onde estou a vir. Eu te la gana. Ele vem me ver. Amen. Amém. Amen. Amen. Moko abenga benga. Trop pasteur. 3 pastores me ligaram. Aqui em Luanda. Papa, bakosa komba vo. Ele não mentiu com o nome de avó. Oh, avó abenga aí, na ya. O done ngai. O avô me disse para mim que você me ordenou. Avô. Avô. Ele te mandou para eu ordenar. Ma avó abenga ngai te. Mas a avó não me ligou. Tika usala kombo ngai. Deixa de brincar com o meu nome. Tika. Deixa. Amen. Pobres. Não pasteur abino baite. Mas beleza. Nem bateraga. Eu me protejo. Keba. Cuidado.
Habite avant bengaite. Eu disse, não, avô não me ligou. Bangu tete baboko mutute. Não é rápido como tem mão. Yeba ye. Conheça a pessoa. Só que não tinha pastor Sema boko. Se eu vou colocar em mão no Olha pastor, ele. porque eu lhe conheço. Ele liga yaki. Eu sei que ele vem. Apanhar na makona ngawa apanhar. Sentou aqui nos meus pés. Se aqui com essa igreja. Até ia. Essa trubla até aqui com essa igreja. Não fez problema aqui, foi abrir uma igreja. Sana moni pe musana missa. Também viu a outra. Uma igreja viva. A igreja mogo na bomboia. Preguei naquela igreja. Tem aqui na igreja. Uma igreja viva. A igreja mogo na vi. Amém. 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 Me recebeu como papa. E eu como pai. E me apresentou como avô. Ela que se engai como coco kuna. Há muito a falar, mas Isso é na minha goloba. Zamba benguiu. Deus te chamou. Há muito que Deus chamou aqui. Isso é na minha zamba bengi ao. Não se sabe. Vai tu evite. Amém. 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 Só que benga yo, Zamba benga yo. Se Deus vai te chamar, Não muito ao mundo yo. eu que vou te ver. Como está eu mogote? Não se coloque você mesmo. Eu vi tão tuzuku na bananzambe. Quando estamos a crescer na palavra de Deus, aí cresci já. Evangelista da igreja. Era evangelista na igreja. Apóstolo Mata Ubiga, apóstolo Mata Makanga. O apóstolo Mata Frei Macanga, Tamar. Na bumbo. lá no Bumbo, Mikolo Alex. mais velho. Eu pensava, filho, na Julio, document nini, carta de inscrição para o como na Kebisa. E tive uma carta de inscrição, você se inscreveu lá no Crepsar. Eu tanga na binae. Eu disse para ele, Frei Tamar. Tamar, Papai ebite. papai não sabe. So na kei. Se eu for, Na confuta bem bom na ngai. posso pagar meu dinheiro, Na rebelde. mas vou parecer um rebelde. Papa o chega. Papai vai se zangar. Não é te. Não tem como. Foi atinda ngai. Ele tem que me E na mandar. sala da assembleia de. Eu estou dentro da Assembleia de E foi Deus. papai recomendar ngai. Papai tem que me recomendar. E eu penso isso. E se você O que eu manda, tanga na sua bem inscrição. eu tenho direito de inscrição ali. Tema que na bom te. Ele disse, não se vai assim. Na vande. Sentei. E a quando eu tenho na tanga aí. Ele foi, estudou. Então tamo na ngai com aqui. Quando meu tempo chegou, Na luba que te. não falei. Papai mo bem ngai. Papai me chamou. Abiaka. Falou, vem. Papai mo ba trop para bom. Papai lo mas não tu por aí. Então tem muitos sonhos para você. Tika mo no sala. Para isso que você está fazendo. O entanga. Vai estudar. Quem tá luba aqui. Ele é quem me falou. Zamba kuta simbi. Deus entrou atrás dele. Na yeba ikat na ngai. Eu sabia Ngai ainda. me papa. Disse, pai, Nga mo nzambe sa lubile ngai bele. Deus já me falou muito. Me logo na zamba keni o yebisa aí. Mas como Deus foi Mas falar, a justificação te. eu não tenho justificativas. C'est ça. É assim. Achei de ninguém. E o meu tema como Eu sabe. quero você próprio ser comigo. Kusana bagulha na bandoki bagulha yo. Onde comer. Na bagote bagulha yo. Não é você próprio vão te comer. Como vai ser contra bagulha yo le que do tempo. Ele vai te comer naquele que você vai ir aqui. So chef daqui mangang que se mboga akoti bagulha yo. O chefe dos que mandou daquela zona central vai te comer. Posa yo no te. Porque você não tem nada. Abenga yo te. Não te Oya chamaram. ki yo mogo. Veja sozinho. Amen. Amém. Amen. Amém. Ya fo pusana ka soko bazo pour ya ka pusana ka. Por isso, aproxima-se. Pusana ka pona muna yo. Aproxima-se para te So ver. mo se no muno te. Se você estiver longe, não vou te ver. Pusana ka. Vous Aproxima-se. avez un don. Si vous avez un don, E você tiver um dom, pusana ka. vai aproximando. Ça obéissant. E obediência. Dina vous découvrir yo. Aí vou te Que descobrir muno sa logo boy. que não, esse filho tem esse C'est dom. logo boy. Tem esse Yo dom. musika. Você On va longe. musika. Vê. Après le ba frena ka batina Você frena. fala que não, Na frena ote. não vou te Ota musika. Está aí distante. Ya ka pembe na mona ka yo. Venha próximo para eu te ver. Comme na suka. Cheguei ao fim. Alléluia. Amém. Eza mutu moko alobaki zamba bengi albi zamba na mona moke. Há uma pessoa que Deus chamou e disse: Deus, eu sou pequeno. Zamba bina yebaki yo depuis mama na yo. Deus disse que eu te conheço de ventre da sua mãe. Jérémie. Jeremias. Zamba yebi yo. Deus te conhece. Non bota mena nte. Quando ainda não eras nascido. Kusaka pata te. Eza na temps moko. Tem um tempo. Zamba tiki yo sa nyos. Deus deixou de fazer Mas tudo. batika ya sa nyos. Muitos deixaram de fazer tudo. Mais attends.
Mas há um tempo. ofusa busanza. Vai precisar fazer a obra do Senhor. Yango pusaka. Por isso aproxima-se. Zama na kanda na yo. Deus está irado consigo. Uzuzunga zunga sima. Você está sempre a voltar para trás. Bashini buzaliao. Os jovens estão aqui pior. Pusana makamazambete. Não querem aproximar-se na Uli obra. pusana makamazambete. Não quer se aproximar na obra. Pourquoi? Por quê? Amém. Amém. Já. Cheguei no outro momento. Tem que tomar na mão, moço. A igreja. Vamos ficar de pé. Église de Télémie. Vai falar uma coisa a Deus. Fala, Senhor, se estou aqui, eu sou chamada. Você que me chamaste, Pai. Você tem uma missão comigo. Minha família está sempre atormentada. Mas me escolheste para levantar a voz, a defender a minha família. Todas as orações que protegem a família toda. Baixa sua cabeça. Ora. Ora Nzambe. Ora a Deus. Nzambe nengo benga que Moisés. Fala, Deus, como chamaste Moisés? Ninguém pode benga ngai. Também como me chamaste? Estamos chamada mukati na ngai. Talvez há uma chamada em mim que eu não sei. Nessa moko benga, Senhor. Sou que chamaste. Não negliger. Não negliger chamada. Para negligenciar a tua chamada. Não negliger a voz na. Para negligenciar a sua voz. Talvez eu vou quando durma. Estamos escutando lalaka. Sempre escuta uma voz. Uma voz que te fala uma coisa. Quando você anda, você escuta uma voz a te chamar. Talvez no sono. Mas sempre você não se preocupe. Fala, Senhor. Agora é minha vez, Senhor. Agora é minha vez. Ora ao Senhor. Bonde la colo. Bonde la Nzambe. Ora a Deus. Senhor, agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora é a vez dele, Pai. Senhor Jesus, seja conosco, Pai. Senhor Jesus, e abençoa o momento certo, Pai Jesus. Oh, Pai poderoso. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, poderoso. Conforme que faz a Moisés. Moisés foi chamado, Pai, mas duvidou. Não sabia que era um instrumento de Deus. Mas hoje em dia, nós estamos a ler. Moisés é um exemplo para nós. Oh, poderoso. Um instrumento poderoso que usaste, oh Moisés. Oh Senhor Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Pai. Hoje em dia, chamaste muita gente, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, poderoso Deus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ora a Deus. Fala a Deus. Como Ele quer que tu estejas. A família está perturbada. Vê a família está perturbada. A família está Vê, tenta procurar uma pessoa para erguer a mão. Quem vai orar para a família? Quem que vai intervenir na oração? Ora, a família está atormentada. Oh Jesus. Oh Jesus.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Père éternel des âmes, merci Jésus. Le roi de le merveilleux, le miséricordieux Père. Au kumba musandrama. Ntongo pela poko tatanga lukumu zayo. Ngolu kembo yayo tatanga. Merci Jésus. Oh, Yesu Asia. Kumba manayo, sanjo manayo, sanjo ma, kumba manayo. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Os é importante na família yo. É importante na igreja. É importante na igreja. É importante na oração. É importante na sociedade. É importante na sociedade. É importante na empresa na yo. É importante na sociedade. É importante em todas as coisas. Deus precisa da sua voz. Deus precisa força da sua presença. Da presença na yo. Alléluia. Em nome de Jesus. Bandez la prière. Sua oração. Vou admirar você que está orando. Vou admirar. Eu não digo que você vai ser pastor, não. Eu não digo que você vai ser pastor. Zambé te merci pour ce malam. Zambé te merci pour na boudou na muito obrigado Pai. Le seu amor, o que fizeste fez a Moisés. Em nome do Senhor, hoje quero fazer em mim e comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Pai. De tudo, entrego este momento nas suas mãos. Que a sua presença, Pai, reina. E, Senhor, conforme que chamaste Moisés, da mesma forma, Senhor, do mesmo modo, para chamar, Senhor, todos nós aqui. Chamará sempre, Senhor, porque a chamada ainda não parou. Sempre antes da sua vinda. E vai chamar sempre pessoas que tu usarás, Senhor, sempre na tua obra. Pai, há muito, Senhor, segundo o nível que tu tens chamar, Pai. Jesus, aumenta, Senhor, mais poder, mais sabedoria, mais inteligência e equipa, Senhor, tudo, Pai. Completa, Senhor, tudo que precisa na chamada, Pai. Há muito que foram chamados, mas ainda não se aproximaram de Ti, Pai. Ainda não se abandonaram, Pai Jesus. É por isso hoje a fonte da vida precisa, Pai, dos homens capazes, dos homens, mulheres capazes, que podem defender a sua evangelho. Oh, poderoso, as famílias, seja no serviço, seja aqui na igreja, em toda parte, Senhor Jesus. Assim rogo-te, entrego o resto nas suas mãos. Senhor, responde-nos. Assim não esqueci de entregar este momento a cerimônia de consagração, Pai. Vamos passar agora, Pai, pelo teu servo, Pai. Tu sabes que te serve. Mas, Senhor, a falta, Senhor, essa congregação que faltava, Pai. Venha a presenciar, Pai. Senhor, presença, Pai. Senhor, faz, Senhor, descer sua unção, Pai, ao teu servo, Pai. De tudo, nós te digamos, no nome de Jesus, deixa abandono o resto das ofertas nas tuas mãos. Assim seja, em nome de Cristo. Amém. Amém. Senta. Vandi. Conforme que eu falei, chegamos no outro momento.
tukumi na mwa mususu. Já demos anúncio há 2 ou 3 domingos. Toyoki déjà annonce que dimanche Teremos consagração. tozala na consacration lelo. Ele trabalha já, ele já é pastor. Asalaka déjà comme pasteur. Mas faltava só consagração. E bana kozanga consacration. Depois vamos ir na continuação a fazer ordenação. Après toki na continuation kosala ordination. Papa pastor Axel, levanta. Wa pasteur ase atelema. É filho. Zali mwana. Ele é filho. Aza mwana. Ele chegou aqui em Luanda, quando chegou. Tama koma ina Luanda. Não na outra igreja, aqui. Na igreja mususu teme awa. Aprendeu muitas coisas aqui. Ayekoli mingi awa. Foi Ake. para a igreja. O abatir église. Com outros irmãos lá na Viana. Na bande como mususu na Viana. E depois plantou uma igreja viva que eu vi. Église moko ezana bomo yonga na moni. E com o tempo tudo. Na temple nyoso. Eu gostei. Na sepela aqui na yango. Uma visão. Za vision. Gostei. Na sepela aqui. Amém? Amen. Amém. Amém. Há muito tempo fazer as aventuras aqui. Za mingi basala ba aventure Só awa. implantar e meter seu teto assim. Aqui ko abatir. Meter chapa, acabou. Tela aquele. Pode barulho. Aquele beleza. Muito barulho. Silêncio, silêncio. Mas lá silencioso. Também é professor. Pe azali professeur. Na Universidade da Teologia da Metodista. Na universidade ya teologia na metodista. Ele é mestrado aí, ele é mestrado. Azan Teologia. kuna. Lá na Universidade da Teologia, ele dá aula aí. Na universidade ya teologia tangisa kuna. Amém? Amen. Amém. Amen. Muito humilde. Azan très humble. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém. Gostei muito. Na sepela mingi. Na sepela mingi. E gosto muito dele. Pena sepela mingi na ye. Se era você. Soki zala ki yo. Entrei na igreja e vi os mais lá dentro. Na église na moni ba mikolo bazali. Eu não sabia. Quando eu estava a pregar, eu olhava. Yo ibaitete tana otena zotala. Amém? Amen. Muito bom. Très bien. Os mais dentro. Mais velhas. As velhas. Mikolo. As velhas dentro. Mi bange bazana kati. Eu gostei muito. Na sepela ki mingi. Isso me deu alegria no coração. Epesa ki ngai esengo na mutema. No dia da organização, vou falar muito lá. Juro a ordenação kuna na Aqui ordenamento. não chega para subir. Aqui estou a falar apenas improvisos, mas lá vou falar. Amém? Amém. 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 Isso é bom. É assim. Na vida, já na humildade. Na vida tenha humildade. Sala, Fazer o trabalho. o barulho tem que subir no céu. Mas kelele fuma tá na lola. E como que está na palanca até agora, na palanca. Não pode espalhar-se aqui no palanca. Números na bango. O número que você tem. Batou essa maquila, ó. As pessoas que fazem barulho aqui. Mas não gote. Não tem. Bambala. É barulho inútil. Acaba muito tempo. Eu não temo ninguém, eu falo. Eu não temo morar ninguém. Não tenho complexo para com ninguém. Seis pai é pai lá deles. Meu não. Amém. Aí eu voltei. Não veio sozinho. A minha pastora está lá. Uma pastora Zaliwana. Levanta. Telemão. Os papais estão aí. Vão se levantar. Pode passar aqui para o nível. Bole kariboso vamos na bino. Bole kariboso. Vamos fazer bom na bino. Passa para frente, as pessoas estão aqui no estão vos Mamãe vem aqui. Mamãe vem aqui. Vem para vos ver.
Délégation et na bango comme A delegação que ele trouxe. bon bazalaka na ye na musala musu batikali. Todo o trabalho que fazem com eles. Amen. Amém. Pour moi que não aventura mais Pour moi, que ça aventure, uma coisa sério, mais ele como ali sérieux. limpo. E a própria pessoa. Amen. Amém. Por volta. Oi, Gozonga. Mama kabla utika. Mamãe vai ficar. Agora vamos descer.